Descubra o Castelo Astolat, a casa de bonecas mais cara do mundo. Esta incrível casa custa impressionantes $85 milhões e não é um brinquedo comum. Localizado no Reino Unido, o Castelo Astolat oferece 29 quartos cuidadosamente decorados, cada um repleto de detalhes elaborados que mostram um talento excepcional. Imagine móveis em miniatura, quadros e até livros pequenos, além de 10 mil miniaturas espalhadas por sua paisagem mágica. Designers e artistas dedicaram horas incontáveis para criar esta obra-prima única, tornando-a um favorito entre os amantes de casas de bonecas e colecionadores. Cada quarto conta sua própria história, desde o majestoso salão de festas até os aconchegantes quartos, capturando o charme de um verdadeiro castelo em miniatura. A atenção aos detalhes é tão impressionante que é fácil esquecer que você está olhando para uma casa de bonecas. O Castelo Astolat até conquistou a imaginação de pessoas ao redor do mundo, mostrando como a arte e a criatividade podem transformar materiais simples em tesouros extraordinários. Você já viu algo parecido? Imagine dançar como Michael Jackson com sapatos antigravitacionais. Em 1993, a lendária estrela pop patenteou um par único de sapatos, feitos para criar a ilusão de gravidade zero. Esses sapatos tinham um ângulo especial que permitia aos dançarinos se inclinarem para frente sem perder o equilíbrio. Esse design inovador foi fundamental para alguns dos movimentos de dança mais icônicos de Jackson, incluindo sua famosa pose durante a apresentação de Smooth Criminal. Os fãs ficaram fascinados ao vê-lo aparentemente desafiar as leis da física, mas a mágica de seus movimentos era, na verdade, uma combinação inteligente de tecnologia e criatividade. Esses sapatos não eram apenas bonitos, mas também simbolizavam a incessante busca de Jackson por expandir os limites da arte no palco. Seu estilo hipnotizante inspirou muitos artistas e dançarinos ao redor do mundo, mostrando como a invenção pode se unir à arte. Você consegue imaginar deslizar pelo palco com tanta liberdade? Com o par certo de sapatos, qualquer um pode se sentir uma superestrela. Por que Julia Louis-Dreyfus é uma lenda do Emmy? Julia Louis-Dreyfus fez história ao ganhar 6 prêmios Emmy de melhor atriz em comédia, o que destaca seu talento incrível e versatilidade. Essa atriz excepcional conquistou 5 dessas premiações consecutivamente, estabelecendo um recorde que demonstra seu domínio na comédia televisiva. Seus papéis em shows icônicos como Seinfeld e VIP não apenas entretiveram o público, mas também mudaram a cara da comédia moderna. Cada prêmio Emmy simboliza não apenas sua habilidade individual, mas também uma história mais ampla sobre as mulheres na televisão, provando que elas podem criar performances poderosas que ressoam com os espectadores. Fãs e críticos destacam sua capacidade única de misturar humor com profundidade, tornando cada personagem inesquecível. Sua dedicação e disposição para assumir papéis variados garantem que ela continue sendo uma parte importante da indústria televisiva. Ao continuar quebrando barreiras e inspirando futuras gerações de atores, é impossível não se perguntar o que ela conquistará a seguir. A verdade é que a pesquisa sobre a doença de Alzheimer está avançando. Cientistas estão se aprofundando no complexo mundo da doença de Alzheimer, focando em fatores-chave como neuroinflamação, disfunção sináptica e aspectos genéticos. A neuroinflamação ocorre quando as células imunológicas do cérebro se tornam excessivamente ativas, contribuindo para a progressão da doença. Os pesquisadores também destacam a disfunção sináptica, que prejudica a conexão entre as células do cérebro, causando problemas de memória e distúrbios cognitivos. Um fator genético importante nessa questão é o alelo ApoE4, uma variante associada a um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer. Estudos mostram que se você possui 1 ou 2 cópias desse gene, suas chances de desenvolver a doença podem aumentar significativamente. Ao desvendar essas conexões, os especialistas esperam encontrar melhores tratamentos e, eventualmente, uma forma de prevenir a doença de Alzheimer. É empolgante pensar em novas descobertas no horizonte. Você sabia que os ratos podem comer suas próprias caudas? Esse comportamento chocante ocorre em casos extremos de fome, destacando os instintos de sobrevivência desesperados desses pequenos mamíferos. Quando a comida é escassa, os ratos podem recorrer ao canibalismo, comendo suas caudas como último recurso para sobreviver. Embora seja um fenômeno raro, serve como um poderoso lembrete do que os animais estão dispostos a fazer para enfrentar dificuldades.
Os ratos, assim como muitos outros seres, possuem instintos fortes que os levam a fazer o possível para permanecer vivos. Imagine estar em uma situação tão horrível em que a única saída é comer parte do próprio corpo. Esse ato instintivo revela não apenas as duras realidades da sobrevivência na natureza, mas também a profundidade emocional e a resiliência dos seres vivos. Embora seja importante entender esse comportamento do ponto de vista biológico, ele também nos faz refletir sobre as consequências mais amplas da destruição do habitat e da escassez de alimentos para a vida selvagem. Como podemos proteger melhor esses seres e seus ecossistemas? Você sabia que na Califórnia protegem os respingos nas poças? Essa lei única lembra como é importante para as crianças brincarem. No estado dourado, as regras proíbem os adultos de atrapalharem as crianças que pulam nas poças e se molham. Ao apoiar esse espírito brincalhão, a lei incentiva as crianças a aproveitarem ao máximo as alegrias da infância. Ela reconhece que brincar não é só divertido, mas também essencial para o desenvolvimento saudável. Os respingos nas poças podem estimular a criatividade e as habilidades sociais, enquanto as crianças interagem com o mundo ao seu redor e com seus colegas. Esse simples ato de aproveitar a natureza também conecta as crianças com o ambiente em que vivem. Em vez de interromper os momentos felizes, a Califórnia os apoia, permitindo que as crianças criem memórias cheias de risos e alegria. Não é maravilhoso ver uma lei que coloca a felicidade e a liberdade da infância em primeiro lugar? Imagine os sorrisos das crianças se divertindo em um dia chuvoso. Veja o que realmente acontece quando o queijo ganha sua cor. O cheddar laranja é frequentemente colorido com anato, um corante natural vibrante extraído das sementes da árvore de anato. Esse processo não é apenas para a estética, ele melhora a aparência do queijo e é seguro, pois o anato é completamente não tóxico. Originárias de regiões tropicais, as sementes de anato são usadas há séculos para dar um tom quente a diversos produtos. Quando os queijeiros adicionam anato, ele naturalmente confere uma cor laranja intensa, sem alterar significativamente o sabor. Esse sabor suave e noz faz dele um favorito entre os amantes de queijo. Além disso, como o anato pode criar diferentes tonalidades, os queijeiros têm a possibilidade de escolher a cor exata que desejam. Na próxima vez que você saborear uma fatia de cheddar laranja, lembre-se do poder do anato e de como essa simples semente dá vida ao seu prato. Você sabia que Washington nunca ouviu falar de dinossauros? George Washington, o primeiro presidente dos Ecshaggyamta, faleceu em 1799 sem conhecer essas criaturas incríveis. Os dinossauros, como os entendemos hoje, foram reconhecidos pela ciência apenas em 1842, quando o paleontólogo britânico Richard Owen criou o termo dinossauro. Antes disso, fósseis eram encontrados, mas muitas vezes eram confundidos com restos de gigantes ou seres mitológicos. Imagine a surpresa dos cientistas e do público quando finalmente perceberam que aqueles ossos pertenciam a um grupo totalmente diferente de animais que viveram na Terra milhões de anos atrás. O estudo dos dinossauros mudou nossa compreensão da história e da evolução. Washington viveu em um mundo onde lendas e mitos explicavam o passado misterioso e não a incrível ciência que temos hoje. Como ele teria reagido se soubesse da história fascinante dos dinossauros? É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Porque a segurança dos carros ignora as mulheres e suas necessidades. Estudos recentes revelaram uma verdade chocante. Nos testes de segurança dos veículos, a maioria dos bonecos utilizados são masculinos, o que gera um viés no design que prioriza a segurança dos homens em detrimento das mulheres.
Esse erro tem consequências sérias. As mulheres têm 47% mais chances de sofrer ferimentos graves em acidentes de carro em comparação aos homens. Imagine entrar em um carro projetado para um homem médio, enquanto sua fisiologia única é ignorada. Não se trata apenas de como os carros são testados, é sobre vidas reais que estão em risco nas estradas. Elementos de segurança como cintos de segurança e airbags, muitas vezes são ajustados para corpos masculinos, deixando as mulheres em desvantagem em situações críticas. Com o aumento das discussões sobre igualdade de gênero, essa questão precisa de atenção urgente. Como podemos repensar o design dos carros para garantir segurança para todos, independentemente do sexo? Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras. Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima no meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas, como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. O que realmente acontece quando você encontra um camarão mantis? Essa criatura incrível, com cores vibrantes e características únicas, é uma verdadeira maravilha do oceano. Os camarões mantis têm uma capacidade impressionante de ver o mundo de uma forma que só podemos sonhar. Enquanto nós temos 3 tipos de receptores de cores, esses seres incríveis possuem até 16. Isso lhes permite detectar luz ultravioleta e perceber um espectro de cores que vai além da nossa imaginação. Mas não são apenas seus olhos que surpreendem os cientistas. Suas garras também impressionam. Com uma velocidade incrível comparável ao estalo de uma bala, os camarões mantis podem atacar suas presas com uma força capaz de quebrar vidro. Eles usam essa força não apenas para capturar comida, mas também para defender seu território. Essas características fazem dos camarões mantis não apenas criaturas coloridas, mas também temíveis, ajudando-os a sobreviver em diversos ecossistemas oceânicos. O que mais podemos aprender sobre esses seres fascinantes? Você sabia que a Eslováquia e a Eslovênia confundem sua correspondência? Essa confusão engraçada acontece frequentemente em Washington, onde as embaixadas estão bem próximas uma da outra. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que, apesar das diferenças culturais e históricas, esses 2 países têm nomes parecidos e, infelizmente, às vezes enfrentam problemas postais semelhantes. Funcionários de ambas as embaixadas relatam receber cartas e pacotes destinados ao outro país, resultando em situações curiosas. Imagine uma nota diplomática endereçada à Eslováquia, que acaba na Eslovênia. Embora essa confusão possa parecer pequena, ela destaca a importância de uma comunicação clara nas relações internacionais. Isso não só provoca sorrisos, mas também nos lembra de como pequenos detalhes podem levar a grandes mal-entendidos. Graças à colaboração amigável e um pouco de humor, ambas as embaixadas estão trabalhando para otimizar a entrega de correspondência e reduzir a probabilidade de confusões futuras. Você vai se surpreender ao descobrir que os programas de culinária são roteirizados. Muitos espectadores adoram a emoção e o drama das competições culinárias, mas nos bastidores a realidade é bem diferente. Os participantes geralmente recebem seus ingredientes semanas antes das gravações, o que lhes permite planejar e ensaiar seus pratos. Embora isso possa parecer injusto, transforma a cozinha em um grande espetáculo, em vez de um teste espontâneo. Além disso, não são apenas os participantes que enfrentam dificuldades. Os restaurantes que aparecem em programas de reforma muitas vezes enfrentam sérias consequências, e muitos fecham logo após a exibição de seus episódios.
Os produtores podem prometer um futuro brilhante, mas a pressão do público pode levar a problemas financeiros. Os fãs ficam se perguntando o que realmente acontece quando as câmeras param de gravar. O brilho e o glamour podem esconder problemas sérios, tanto para os participantes quanto para os estabelecimentos, fazendo-nos repensar o que vemos nas telas. Difícil de acreditar, mas este hotel é antigo. O Hotel Nishiyama Onsen Kyunkan, no Japão, recebe hóspedes desde o ano 705 d.C., o que o torna mais velho que 1.300 anos. Localizado confortavelmente nas montanhas pitorescas do Japão, este incrível hotel é administrado pela mesma família há gerações, criando um rico legado de hospitalidade. Imagine as histórias que essas paredes podem contar, desde samurais até viajantes modernos. Aqui você pode não apenas desfrutar de prazeres tradicionais japoneses, como banhos em fontes termais curativas, mas também admirar a arquitetura histórica que reflete a beleza de séculos passados. Cada quarto pode te transportar para o passado, enquanto oferece comodidades modernas. Ficar aqui não é apenas uma pausa, é como dar um passo em um museu vivo que honra a história e as tradições familiares. Quantos lugares podem se orgulhar de um legado e charme tão únicos? Acredite ou não, este jogo de xadrez vale 600 mil. Imagine um jogo de xadrez elevado a um nível extraordinário, com o conjunto de xadrez Charles Hollander, reconhecido como um dos mais caros do mundo. Esta coleção luxuosa apresenta impressionantes 325 quilates de diamantes brancos e negros impecáveis, transformando cada partida em um espetáculo fascinante. Projetado com atenção meticulosa aos detalhes, apenas 7 desses conjuntos únicos existem, tornando-os tesouros raros procurados por colecionadores e amantes do xadrez. Cada peça não só reflete a profundidade estratégica do xadrez, mas também incorpora a arte dos habilidosos artesãos que as criaram com tanto cuidado. A opulência do conjunto transcende os típicos jogos de xadrez feitos de plástico ou madeira, simbolizando uma mistura de arte e nostalgia. Enquanto a maioria dos jogadores pode desfrutar de uma partida casual em casa, o conjunto de xadrez Hollander redefine a experiência, transformando-a em uma celebração de luxo e artesanato. Imagine exibir um conjunto tão magnífico na sua sala de estar. Não é apenas um jogo, é um iniciador de conversas e uma exibição impressionante de riqueza e criatividade. Como você se sentiria ao possuir uma peça da história como esta? Você pode se surpreender. A Casa Cogumelo é única. Localizada em Ohio, essa obra-prima da arquitetura se destaca não apenas pelo seu design excêntrico, que lembra cogumelos gigantes, mas também pelo compromisso com práticas de construção sustentáveis. Cada cômodo é criado com criatividade, se integrando harmoniosamente à paisagem ao redor e oferecendo uma atmosfera única. O uso de materiais sustentáveis e sistemas de eficiência energética mostra como a natureza pode inspirar a vida moderna. Os visitantes ficam encantados com elementos inovadores, como a luz natural que entra por janelas de formas orgânicas e a integração da flora local na decoração. Essa maravilhosa combinação de expressão artística e cuidado com o meio ambiente transforma a Casa Cogumelo em mais do que apenas uma casa. É o início de uma conversa sobre as possibilidades da arquitetura sustentável. Com seu estilo lúdico e compromisso com o planeta, pode isso ser o futuro do design de casas? Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Acredite ou não, os pássaros podem dormir durante o voo. Algumas espécies incríveis, como os andorinhões, desenvolveram essa habilidade extraordinária de adormecer no ar. Esses pássaros podem ficar no céu por vários dias, o que é perfeito para suas longas migrações.
Imagine como eles percorrem milhares de milhas sobre oceanos e paisagens enquanto descansam. Essa adaptação é vital para sua sobrevivência. Ajuda-os a evitar predadores e a manter o rumo sem pousar com frequência. Os andorinhões podem entrar em um estado chamado sono uniemisférico, o que significa que apenas uma metade do cérebro dorme, enquanto a outra permanece alerta. Essa habilidade incrível permite que eles se orientem e percebam perigos potenciais, garantindo segurança mesmo durante o descanso. Não é surpreendente como a natureza deu a alguns pássaros essas habilidades incomuns. A capacidade deles de combinar descanso e viagem demonstra as maravilhas da evolução. Você sabia que Michigan tem paisagens deslumbrantes? Os Grandes Lagos, muitas vezes chamados de mares de água doce de Michigan, oferecem algumas das vistas mais impressionantes dos Estados Unidos. Com mais de 5.100 quilômetros de costa, esses imensos lagos proporcionam um cenário fantástico para inúmeras atividades ao ar livre e aventuras turísticas. Imagine-se em cima das icônicas Dunas do Urso Adormecido, onde o panorama encantador inclui as águas brilhantes do Lago Michigan, se estendendo até o horizonte. Ou visualize-se na costa nacional das Rochas Pintadas, onde coloridas falésias de arenito se erguem majestosas acima do lago, criando uma paisagem magnífica. Os amantes da natureza podem desfrutar de trilhas cênicas, praticar caiaque em águas tranquilas ou até explorar a flora exuberante e a fauna diversificada desse ecossistema de água doce. Cada visita revela uma nova beleza, seja um momento tranquilo, assistindo ao pôr do sol sobre as águas calmas, ou a emoção de navegar nas ondas. Os pontos turísticos de Michigan convidam você a experimentar sua esplendor pessoalmente. Então, por que não planejar sua aventura para descobrir as maravilhas naturais dos Grandes Lagos? Você ficará verdadeiramente encantado com seu charme. Você sabia que na China, antigamente, prisioneiros eram lançados com pipas? No século VI, o imperador Gao Yan tomou uma decisão chocante no mundo do voo humano, amarrando prisioneiros a enormes pipas e soltando-os de grandes alturas. Esses experimentos dramáticos foram algumas das primeiras tentativas de explorar o voo humano, mostrando uma curiosidade surpreendente e sombria sobre voar nos céus. Infelizmente, essa fascinação teve um preço trágico, já que muitas pessoas caíam e morriam durante esses testes perigosos. Esses fatos históricos mostram até onde as pessoas estão dispostas a ir em busca de descobertas, mesmo que isso envolva riscos terríveis. Apesar das consequências sombrias, esses experimentos ocorreram mais de 1000 anos antes da aviação moderna, sugerindo um antigo sonho da humanidade sobre o voo. Quem poderia imaginar que a ideia de flutuar no ar poderia ter um começo tão mortal? Descubra como nos comunicamos com segurança em grupos. Em qualquer sala cheia de pessoas, a forma como compartilhamos ideias e interagimos realmente influencia nossas experiências. A comunicação eficaz não é apenas uma conversa. Envolve entender a linguagem corporal, a entonação e os sinais de segurança. Por exemplo, durante uma conversa, manter contato visual ajuda a estabelecer confiança e mostra que estamos envolvidos. Além disso, é importante estar atento ao ambiente ao nosso redor. Isso garante que a voz de cada um seja ouvida e que ninguém se sinta ameaçado. Quando respeitamos o espaço pessoal e ouvimos ativamente, criamos uma atmosfera segura, onde as pessoas podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Essa compreensão da comunicação fortalece os laços entre os participantes, tornando as discussões mais produtivas e agradáveis. Portanto, da próxima vez que você estiver em um grupo, preste atenção em como você interage com os outros. Você está ajudando a criar uma atmosfera segura e compreensiva. Shun Fujimoto escondeu sua lesão. Em 1976, nas Olimpíadas, o ginasta japonês Shun Fujimoto conquistou uma medalha de ouro, mesmo sofrendo em segredo com um joelho quebrado. Durante a competição por equipes, Fujimoto executou seus exercícios de forma impecável, apesar da dor insuportável. Ele decidiu não revelar sua lesão e enfrentou cada número com uma coragem incrível. Esse ato de bravura não apenas mostrou sua habilidade, mas também exemplificou o espírito dos atletas olímpicos. Suas performances impressionantes, incluindo uma apresentação ousada no cavalo, ajudaram o Japão a vencer adversários fortes, e seu triunfo se tornou um momento marcante na história das Olimpíadas. Após a competição, o mundo soube de sua lesão, tornando suas conquistas ainda mais inspiradoras. A história de Fujimoto é um poderoso lembrete sobre a resiliência e o que os atletas estão dispostos a fazer por sua paixão.
Você conseguiria dar o seu melhor em condições tão difíceis? E se eu contar a vocês sobre os hábitos dos americanos no consumo de leite? Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas compra leite em embalagens de 1 galão, o que é bem diferente das embalagens menores, comuns em outros países. Essa preferência por embalagens grandes está ligada à conveniência e à economia. 1 galão de leite geralmente oferece um melhor preço, permitindo que as famílias economizem dinheiro ao longo do tempo. Isso também significa menos idas ao supermercado, o que é uma grande vantagem para lares ocupados. No entanto, em lugares como a Europa ou a Ásia, as embalagens menores são mais comuns, pois se adaptam a outros hábitos de consumo e possibilidades de armazenamento. Curiosamente, essas embalagens pequenas ajudam a reduzir o desperdício, já que a família pode usar uma quantidade menor antes que estrague. Portanto, seja servindo um grande copo de 1 galão pesado ou tomando um gole rápido de uma embalagem pequena, é surpreendente ver como as preferências culturais influenciam nossas escolhas em algo tão simples quanto o leite. Em 1985, Gabe Sonnier trabalhava como faxineiro em uma escola na Louisiana, mas sonhava com algo maior. Todos os dias, ele observava como os professores e o diretor se comunicavam com os alunos, o que o inspirava e trazia esperança. Esse mesmo diretor apoiou seu desejo de se tornar um líder na educação. Com determinação e muito trabalho, Gabe voltou a estudar e, no final, obteve as qualificações necessárias para se tornar diretor. Sua trajetória mostra como a fé de uma pessoa na outra pode provocar mudanças transformadoras. Agora, como diretor, ele não apenas lidera com empatia, mas também inspira outros a seguir seus sonhos, provando que não importa de onde você comece, o importante é buscar grandes conquistas. A história de Gabe nos lembra que o desenvolvimento da educação pode mudar vidas e criar transformações positivas na comunidade. Você acredita no desafio de Kumar Anantan com cobras? Em 1980, Kumar Anantan decidiu testar sua coragem e participar de um experimento incomum: passar 72 horas em uma cabine cheia de 72 cobras venenosas. Esse ato surpreendente, que parece cena de filme de aventura, mostrou a bravura e autocontrole de Anantan em uma situação arriscada. Trancado na cabine, ele precisava manter a calma, entendendo o comportamento das cobras e permanecendo alerta. Cobras como as cobras reais e jararacas são conhecidas por suas mordidas venenosas, mas Kumar conseguiu sair ileso após 3 longos dias. Sua história incrível transmite a mensagem de que, com conhecimento e respeito pela natureza, podemos coexistir até mesmo com as criaturas mais perigosas. Essa experiência não só testou sua resistência mental, mas também gerou discussões sobre medo e respeito pela vida selvagem. Ele inspirou muitos a repensar suas opiniões sobre cobras, mostrando que o entendimento pode ajudar a superar o medo. O que você faria em uma situação tão emocionante? Um fato interessante sobre Akragas e o rei Falaris. Akragas foi uma cidade importante na antiga Sicília, famosa por seu governante cruel, o rei Falaris. Ele não era um rei comum, era conhecido por sua extrema brutalidade e obsessão pelo medo. Imagine viver em um lugar onde o governante usa o terror para controlar todos. Falaris executava seus inimigos de maneiras horríveis, espalhando um medo profundo entre seus súditos. Uma das histórias mais chocantes envolve uma invenção ousada: o touro de bronze, uma estátua oca que Falaris supostamente usava para assar seus inimigos vivos. Esse método aterrorizante servia tanto como punição quanto como um espetáculo público, garantindo que seu governo fosse temido e não contestado. Falaris e Akragas nos lembram como o poder pode corromper e como o medo pode moldar o destino de uma sociedade. O que você acha que o levava a agir com tanta crueldade? Porque a ilha de Kiribati é a primeira a celebrar o Ano Novo. Esses lugares remotos, a ilha de Kiribati e Kiribati, estão no fuso horário UTC+14, o que os torna os primeiros no mundo a receber o Ano Novo. Enquanto o resto do mundo conta os segundos até a meia-noite, os moradores dessas ilhas já estão desfrutando de bebidas festivas e dos primeiros fogos de artifício do novo ano. Imagine como é incrível ser um dos poucos que pode dizer que celebrou o novo começo primeiro. Essas ilhas são pequenas, mas estão localizadas bem na linha internacional de mudança de data, o que lhes dá essa vantagem única. Todo ano, enquanto outros planejam suas festas de Ano Novo, os habitantes de Kiribati e Kira se preparam para uma celebração antecipada, cheia de alegria e emoção.
Ser os primeiros a celebrar significa dar o tom para todos os outros, criando uma reação em cadeia de felicidade, enquanto as comemorações se espalham pelo mundo. Então, da próxima vez que você levantar um brinde à meia-noite, lembre-se de que no Pacífico, o Ano Novo já está em plena festa. O que realmente motiva os cursos online gratuitos do MIT? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, frequentemente reconhecido como uma das melhores universidades do mundo, está liderando um movimento na educação ao tornar quase todo o seu material didático acessível a todos com acesso à internet. Imagine ter a oportunidade de aprender com professores de renome mundial e acessar aulas, tarefas e recursos de qualidade sem gastar nada. Essa iniciativa reflete o desejo do MIT de espalhar conhecimento além de seu campus e para a comunidade global. Com disciplinas que vão de engenharia à física, estudantes de todo o mundo podem se aprofundar em conteúdos desafiadores, explorar suas paixões e desenvolver novas habilidades. Ao usar tecnologia e internet, o MIT não apenas transforma a educação, mas também promove o aprendizado ao longo da vida. Que incrível poder estudar ciências e tecnologias de ponta diretamente de casa. Você sabia que o Sr. Batata se tornou uma história da publicidade? Nos anos 1940, esse brinquedo incomum foi o primeiro a ser anunciado na televisão, mudando para sempre a forma de fazer marketing de brinquedos. Antes disso, a maioria dos produtos era anunciada em jornais ou no rádio. Mas quando o Sr. Batata apareceu na tela, as crianças puderam ver a diversão e a criatividade do brinquedo em casa. Elas ficaram empolgadas com os comerciais que mostravam como combinar diferentes características faciais, o que resultou em um enorme aumento nas vendas. Essa abordagem revolucionária não apenas deu nova vida à publicidade de brinquedos, mas também abriu caminho para futuras campanhas. As empresas rapidamente perceberam o poder da televisão e buscaram conquistar a imaginação do público jovem. Agora, não conseguimos imaginar um mundo sem comerciais animados de brinquedos. Qual será o próximo grande avanço na publicidade? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre as nozes de macadâmia. Você sabia que a noz de macadâmia é uma das raras plantas australianas que se tornou uma grande cultura comercial? Essas nozes deliciosas e nutritivas crescem em árvores de macadâmia, que precisam de paciência para começar a dar frutos. Após cerca de 7 a 10 anos, as árvores começam a produzir, mas o interessante é que, uma vez que começam, podem dar nozes por mais de 100 anos. Isso significa que uma única árvore pode fornecer uma colheita saborosa por várias gerações. As nozes de macadâmia são não apenas uma excelente fonte de gorduras saudáveis e nutrientes, mas também têm um sabor único e amanteigado, o que as torna populares para lanches e na culinária. Com o aumento da demanda mundial, o cultivo de macadâmia se tornou uma indústria importante para a Austrália, mostrando a poderosa conexão entre a natureza e o comércio. Não é incrível quanto tempo e cuidado são necessários para cada noz? Você sabia que o arroz pode crescer sem alagamento? Ao contrário do que muitos pensam, as plantas de arroz não precisam estar submersas para se desenvolver. Os agricultores costumam inundar os campos de arroz, mas essa técnica tem seus objetivos. A água ajuda a criar uma barreira contra ervas daninhas e pragas que podem prejudicar as plantas. Controlando esses problemas, os agricultores criam condições ideais para o crescimento do arroz. Esse método, conhecido como alagamento controlado, transforma os campos em um ecossistema único, onde o arroz prospera. Mesmo em condições mais secas, algumas variedades de arroz conseguem se adaptar e crescer com sucesso, mostrando sua resistência. Portanto, embora a imagem de vastos campos de arroz alagados seja um símbolo, é interessante saber que o arroz é uma cultura versátil, capaz de crescer em diferentes condições. Essa adaptabilidade é importante para garantir a segurança alimentar em um mundo em mudança climática. Na próxima vez que você saborear arroz no jantar, lembre-se das estratégias engenhosas que os agricultores usam para cultivar esse produto essencial. Por que Tirana tem tantos dias ensolarados? Esta vibrante capital da Albânia desfruta de mais dias de sol do que qualquer outra cidade europeia. Com mais de 2.500 horas de luz solar por ano, Tirana é famosa pelo seu clima mediterrâneo quente, que garante céus limpos e temperaturas agradáveis. Situada entre as montanhas Daiti e o mar Adriático, Tirana se beneficia de características geográficas que favorecem o tempo ensolarado. A localização da cidade retém o ar quente, criando condições ideais para os amantes do sol.
A primavera e o verão ganham vida com cafés ao ar livre, parques movimentados e mercados coloridos, convidando moradores e turistas a aproveitar os raios de sol. O clima ensolarado também contribui para a flora única e a fauna diversificada da Albânia, tornando-a um destino atraente para os amantes da natureza. Além disso, a fama ensolarada de Tirana acrescenta charme à cidade, atraindo pessoas a explorar sua rica história, cultura vibrante e paisagens pitorescas. Portanto, se você está planejando uma visita ou apenas curioso, o maravilhoso sol é uma razão convincente para apreciar este encantador destino. Um fato interessante sobre as cabras montanhesas: esses animais incríveis têm uma habilidade impressionante de escalar penhascos íngremes e se mover facilmente por terrenos rochosos. As cabras não só pastam em campos, elas conseguem subir em árvores e superfícies de pedra, que muitos outros animais nem tentariam conquistar. Essa habilidade única se deve à estrutura especial de seus cascos, que proporciona uma excelente aderência em superfícies irregulares. Seus cascos são divididos e têm almofadas ásperas que funcionam como sapatos de escalada naturais, permitindo que mantenham o equilíbrio mesmo em beiradas estreitas. Se você já viu uma cabra pulando de pedra em pedra, isso é algo que vale a pena ver. Escalar não é apenas uma diversão, e isso as ajuda a fugir de predadores e encontrar comida que outros animais não conseguem alcançar. Você pode vê-las mastigando folhas no topo das árvores, o que as torna verdadeiros coletoras versáteis. Então, da próxima vez que você ver uma cabra, lembre-se de que esses ágeis escaladores são mestres da altura. Como elas se tornaram tão incríveis escaladoras? Você sabia sobre a incrível Torre CN em Toronto? Esta estrutura icônica é a mais alta atração feita pelo homem no hemisfério ocidental, elevando-se acima da cidade. Criada por uma impressionante equipe de engenheiros indianos e canadenses, a Torre CN se assemelha a uma gigantesca antena, encantando todos que a observam. Concluída em 1976, inicialmente servia como torre de comunicação, mas desde então se tornou uma atração turística favorita. Visitantes de todo o mundo buscam apreciar as vistas deslumbrantes de seus mirantes, localizados a mais de 335 metros de altura. Os mais corajosos podem experimentar o Edge Walk, onde caminham pela borda externa da torre, protegidos apenas por um cinto de segurança. A Torre CN não é apenas uma maravilha da engenharia, é um símbolo do horizonte de Toronto. Seja desfrutando de um almoço no restaurante giratório ou tirando fotos do chão de vidro, este gigante oferece algo único para cada um. Na próxima vez que você estiver em Toronto, conseguirá resistir ao charme da Torre CN. Você sabia que Wang é o sobrenome mais popular do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, e ele é mais comum do que qualquer outro sobrenome. Essa estatística impressionante destaca a importância cultural e histórica do sobrenome, especialmente na China, de onde ele se origina. O sobrenome Wang tem raízes profundas na história chinesa, remontando a mais de 2.500 anos atrás, aos antigos reinos. É incrível como nomes populares nos ajudam a nos conectar com nosso passado e entender o crescimento da população. Enquanto isso, em países de língua espanhola, o sobrenome Garcia ocupa a 47ª posição. Embora esse nome seja comum em diferentes países, ele também reflete a rica herança da cultura espanhola. Nomes como Wang e Garcia não apenas identificam pessoas, mas também as conectam com seu contexto cultural. Você já pensou nas histórias por trás do seu sobrenome? Muita gente não sabe, mas a úvula é importante. A úvula é uma pequena estrutura carnuda que fica na parte de trás da boca e desempenha um papel surpreendente em nosso corpo. Seu nome vem da palavra latina uva, que significa uva por causa de sua forma. Esse pequeno órgão ajuda em várias funções importantes, como a fala e a deglutição. Quando você fala, a úvula ajuda a produzir certos sons, especialmente em idiomas como o árabe, onde tem um papel fundamental. Ela também evita que a comida entre na cavidade nasal durante a deglutição, direcionando corretamente os alimentos. Curiosamente, a úvula pode até dar sinais importantes sobre sua saúde. Por exemplo, se ela aumentar, isso pode indicar a apneia do sono ou outros problemas. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reserve um momento para avaliar sua úvula. Essa pequena estrutura em forma de uva faz mais do que você imagina. Você consegue imaginar que as cachoeiras moldam nosso mundo? Ao longo de milhões de anos, magníficas cachoeiras como a Cachoeira Angel se formaram graças a processos geológicos incríveis.
O processo começa com a erosão dos rios, onde a água corrente desgasta as pedras, esculpindo desfiladeiros profundos. Ao mesmo tempo, movimentos tectônicos elevam a terra, criando penhascos e falésias íngremes. Essas forças juntas criam impressionantes cascatas verticais, que não apenas atraem nossa atenção, mas também desempenham um papel crucial na formação das paisagens. A presença de cachoeiras ajuda a criar ecossistemas úmidos, essenciais para a diversidade da vida. Nesses cantos verdes você pode encontrar plantas, aves e insetos únicos que prosperam na umidade. Cada cachoeira conta sua própria história, nos permitindo vislumbrar o passado da Terra e sustentando uma vida vibrante. Portanto, da próxima vez que você ver uma cachoeira, pense nos milhões de anos e nos processos incríveis que tornaram esse espetáculo fascinante possível. Incrível, mas é verdade. A Aokigahara é conhecida por sua reputação sombria. Escondida ao pé da famosa montanha Fuji no Japão, a floresta Aokigahara, frequentemente chamada de Floresta dos Suicídios, ganhou notoriedade devido à sua trágica história de suicídios. Suas árvores densas e ambiente tranquilo criam uma atmosfera de paz que contrasta fortemente com as histórias tristes associadas a este lugar. Visitantes e moradores às vezes sussurram sobre experiências estranhas, visões incomuns e sussurros vagos que passam entre os galhos aumentam a sensação de inquietação. Muitos acreditam que a floresta é habitada por fantasmas, e várias histórias capturam a imaginação daqueles que se atrevem a entrar. Apesar de sua história sombria, a Aokigahara atrai turistas interessados em sua beleza natural. Caminhar por suas trilhas revela uma complexa mistura de vida, perda e histórias assombrosas que permanecem como a névoa sobre o chão da floresta. Você já se perguntou por que o medo faz seu coração bater mais rápido? Quando nosso cérebro detecta uma ameaça, o sistema nervoso simpático é ativado e libera adrenalina. Essa reação de luta ou fuga prepara nosso corpo para enfrentar o perigo ou fugir dele. Quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, a frequência cardíaca aumenta, permitindo que o coração bombeie mais sangue e oxigênio para os músculos. Essa circulação melhorada nos dá a energia necessária para reagir rapidamente. Imagine que um urso está te perseguindo. Seu coração vai disparar, preparando seu corpo para correr. Essa reação não se limita apenas a ameaças físicas. Ela também pode ocorrer em situações estressantes, como apresentações públicas ou provas importantes. Então, da próxima vez que seu coração acelerar, lembre-se, é o jeito do seu corpo dizer: prepare-se para agir. Vamos descobrir a verdade sobre o Aerocar. Na década de 1950, a empresa Multi-Taylor apresentou um veículo inovador que conquistou a imaginação de muitos, o Aerocar. Essa invenção incrível combinava as funções de um carro e de um avião, com asas removíveis que permitiam decolar ou rodar nas estradas. O Aerocar podia atingir uma velocidade impressionante de até 190 km por hora, mostrando o desejo da humanidade de unir dois tipos de transporte em um só. No entanto, apesar de seu design inovador e capacidades únicas, o Aerocar nunca chegou ao mercado em massa. Ele permanece como um símbolo do que poderia ter sido, inspirando engenheiros e sonhadores a continuar buscando o sonho dos carros voadores. Embora ainda não vejamos carros decolando das nossas ruas, o Aerocar nos lembra que o céu não é o limite para nossos sonhos de transporte. Os sonhos realmente melhoram a saúde mental. Os cientistas dizem que sim. Quando dormimos e sonhamos, nosso cérebro trabalha ativamente processando informações e organizando pensamentos. Esse processo nos ajuda a lidar com emoções, já que os sonhos muitas vezes refletem nossas experiências e sentimentos diários. Os sonhos nos permitem resolver problemas, buscar soluções e ter novas ideias sobre nossas vidas. Imagine como, após um dia cansativo, você mergulha em um mundo de sonhos que te ajudam a entender tudo. Além disso, o processamento emocional que acontece durante o sono pode melhorar nosso estado mental geral. É uma espécie de terapia emocional que nos permite enfrentar medos e ansiedades em um ambiente seguro. Então, da próxima vez que você acordar após um sonho vívido, lembre-se de que sua mente trabalhou duro para te ajudar a lidar com as reviravoltas da vida. Não é incrível como o sono apoia nossa saúde mental? Vamos revelar a verdade sobre o engajamento do público. Interagir com o público é fundamental para qualquer criador de conteúdo, e é interessante ver como diferentes estratégias funcionam.
Um método popular é convidar os espectadores a compartilhar suas opiniões e preferências nos comentários. Essa interação não só faz com que o público se sinta valorizado, mas também ajuda os criadores a adaptar seu conteúdo ao que os espectadores mais gostam. Além disso, os criadores frequentemente pedem ao público para curtir e se inscrever, o que aumenta a visibilidade e demonstra apoio. Ao solicitar que os espectadores ativem as notificações, eles garantem que os fãs fiquem atualizados sobre novos vídeos ou postagens. Essa combinação transforma a comunicação unidirecional em uma conversa ativa, ajudando a criar uma comunidade engajada. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo, não hesite em compartilhar suas opiniões ou clicar no botão de curtir. Sua participação realmente faz a diferença. Você sabia que os pelicanos pescam com o bico? Essas aves incríveis têm uma maneira única de pegar comida, que as diferencia de outros animais. Quando um pelicano mergulha na água, seu enorme bico se abre amplamente, formando um saco que funciona como uma rede. Isso permite que o pelicano capture peixes de forma eficaz. Ao emergir, o pelicano pode esvaziar a água do bico, mantendo o peixe dentro. Essa técnica é não apenas impressionante, mas também essencial para a sobrevivência na natureza, pois permite pegar vários peixes em um único mergulho. Os pelicanos frequentemente trabalham em equipe, mergulhando juntos para encurralar os peixes em cardumes mais densos, facilitando a captura do jantar. Desde as praias de areia até lagos e rios, essas magníficas aves mostram uma incrível capacidade de se adaptar ao ambiente. Quem não ficaria surpreso com essa astuta maneira de pescar? Adivinha só, o Google valoriza habilidades mais do que sua média. Em uma reviravolta inesperada, o Google mudou seus critérios de contratação, focando menos em indicadores tradicionais, como a média de notas, GPA e resultados de testes padronizados. Agora, o gigante da tecnologia prioriza habilidades práticas e a capacidade de resolver problemas reais. Essa nova abordagem reflete uma compreensão mais ampla de que o talento pode se manifestar de várias formas, e nem todos seguem o caminho tradicional da educação superior. Na verdade, uma estatística interessante mostra que cerca de 14% dos funcionários do Google nunca frequentaram a faculdade. Essa mudança sinaliza transformações significativas na maneira como as empresas enxergam a educação e as habilidades. Ao valorizar o que os candidatos podem fazer, em vez das notas que receberam, o Google abre caminho para uma força de trabalho diversificada, repleta de pensadores e inovadores. Portanto, se você é apaixonado e tem habilidades, suas oportunidades podem ser maiores do que você imagina. O BTK, conhecido como Dennis Rader, aterrorizou as pessoas no Kansas durante seu reinado de terror. Após um longo silêncio, ele decidiu se comunicar com a polícia, achando que poderia enganá-los. Em 2004, Rader enviou um disquete às autoridades, acreditando que não revelaria sua identidade. No entanto, ele subestimou o poder da tecnologia. O disquete continha metadados que, ironicamente, o ligavam à sua própria igreja, destruindo sua confiança. Os investigadores se aprofundaram no caso e desvendou a engenhosa rede de Rader, levando à sua prisão em 2005. Essa reviravolta surpreendente mostra como até os criminosos mais astutos podem cometer erros graves. Também levanta questões importantes sobre o avanço das técnicas de resolução de crimes e o papel da tecnologia na justiça. A história de Rader serve como um lembrete assustador de que, embora alguns gênios tentem escapar da lei, um pequeno erro pode ser sua queda. Difícil de acreditar, mas o Titanic tinha uma cópia real. A equipe do icônico filme de James Cameron, Titanic, construiu uma impressionante cópia quase em tamanho real do verdadeiro navio, nos estúdios Baja, no México. Esse cenário complexo não era apenas um fundo, incluía um enorme corpo d'água, criado para simular o vasto oceano, tornando as cenas ainda mais emocionantes. A cópia também tinha botes salva-vidas que pareciam muito reais e luzes funcionais para recriar a atmosfera do navio. Durante a cena culminante do naufrágio, em vez de depender de CGI, os criadores do filme usaram água de verdade, permitindo que os atores sentissem toda a tensão do momento. Ensaiando seus movimentos sem efeitos modernos, a dedicação da equipe a realismo realmente se destacou, intensificando o impacto emocional do filme. Essa dedicação contribuiu para as experiências inesquecíveis que os espectadores tiveram ao ver o Titanic ganhar vida. Acredite ou não, a vila de Rotuan é uma cidade fantasma. Antigamente, mais de 2.000 pessoas viviam aqui,
Mas devido ao isolamento, os moradores perderam o acesso à educação e à comida. Com o passar dos anos, esse isolamento teve suas consequências, e em 1994, a maioria dos habitantes deixou a vila, resultando em quase total abandono de Rotuan. A natureza está retomando a paisagem, e a vila se transforma em um lugar fascinante, atraindo viajantes corajosos e turistas curiosos. Agora, as casas em ruínas e as trilhas cobertas de vegetação contam histórias do passado, sussurrando sobre vidas que um dia trouxeram risos e convívio a este lugar. Os visitantes de Rotuan podem explorar essa combinação única de história e natureza, mergulhando em um local que parou no tempo. Ao caminhar pela vila, você pode refletir sobre as dificuldades enfrentadas por aqueles que um dia viveram aqui. Rotuan é um poderoso lembrete de como as conexões formam nossas comunidades e do impacto que tem quando se perdem. O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo. Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Difícil de acreditar, mas o perfeccionismo leva à procrastinação. Muitas pessoas não percebem que esses dois hábitos estão interligados. A procrastinação geralmente acontece quando as pessoas temem não conseguir fazer uma tarefa de forma perfeita. Por exemplo, imagine alguém que ama dançar, mas hesita em ir a uma festa porque tem medo de que seus movimentos não impressionem os outros. Esse medo pode impedi-lo de se divertir. Da mesma forma, ao enfrentar um projeto ou tarefa, os perfeccionistas podem adiar o início porque querem que tudo esteja perfeito desde o começo. Isso cria um ciclo de procrastinação, crescente ansiedade e, no final, torna mais difícil alcançar os objetivos. Compreender essa conexão pode nos ajudar a quebrar esse ciclo. Ao aceitar que erros são normais, podemos começar a realizar tarefas sem o peso da necessidade de sermos perfeitos. Então, como superar esse obstáculo? Por que o monumento de Yanaguni gera tanta polêmica? Descoberto na costa do Japão em 1987, o monumento de Yanaguni chama a atenção de muitos. Essa estrutura subaquática possui terraços e plataformas de pedra, que alguns acreditam serem os restos de uma antiga cidade submersa, possivelmente com mais de 10 mil anos. Os defensores da teoria da cidade antiga afirmam que a disposição e a forma das pedras indicam habilidade humana. No entanto, os céticos sugerem que o monumento é apenas uma formação geológica natural, criada por forças da natureza, como erosão e atividade tectônica. Esse intrigante mistério continua a atrair mergulhadores e arqueólogos, todos ansiosos para descobrir a verdade. Com o auxílio de imagens de satélite e pesquisas subaquáticas, os cientistas trabalham incansavelmente para estudar esse fascinante local. O monumento de Yanaguni pode ser uma das civilizações mais antigas do mundo, ou é apenas uma incrível maravilha natural. A polêmica continua. Por que o logotipo da Universal se destaca sobre Los Angeles? Imagine um mundo onde o famoso logotipo da Universal não é apenas parte da tela, mas uma presença real e majestosa sobre a cidade. Se as letras do logotipo fossem em tamanho real, elas teriam impressionantes 310 metros de altura, parecendo enormes montanhas flutuantes no horizonte. Essa imagem reflete não apenas a grandiosidade do cinema, mas também destaca as incríveis dimensões da imaginação humana. O logotipo, conhecido pelos amantes do cinema, simboliza experiências mágicas e histórias que nos transportam para outros mundos. Agora, imagine uma paisagem épica, onde essas letras se erguem majestosas, fazendo toda a cidade parecer um palco. Essa analogia divertida enfatiza não apenas o tamanho das letras, mas também o colossal impacto de Hollywood em nossa cultura e sonhos.
Ela desperta curiosidade sobre como a arte e a tecnologia continuam a expandir fronteiras, nos convidando a repensar as possibilidades extraordinárias da criatividade. Não é incrível como algo tão simples pode representar ideias tão grandiosas? Você pode acreditar que não dá para comprar Jack Daniels lá? Em Lynchburg, Tennessee, você pode esperar encontrar uma garrafa do famoso whisky Jack Daniels, mas vai se surpreender. Esta cidade aconchegante é a casa da famosa destilaria, onde o whisky é produzido com cuidado e tradição. No entanto, apesar dos aromas ricos que vêm da destilaria, a região é classificada como seca, o que significa que a venda de álcool é estritamente proibida. Você pode visitar a destilaria, aprender sobre o processo único de produção do whisky e até experimentar amostras no local. Mas se você espera comprar uma garrafa para levar, terá que procurar em outro lugar. Essa curiosa lei reflete uma tradição antiga na área, onde muitos condados secos em todo o país mantêm restrições semelhantes. A situação inusitada em Lynchburg levanta questões interessantes sobre as leis locais, a cultura e a história dessas políticas. Portanto, embora você possa apreciar a arte do Jack Daniels bem onde ele é feito, é preciso se planejar se quiser desfrutá-lo mais tarde. Você pode acreditar que a língua da baleia azul pesa tanto? É surpreendente, mas esse enorme órgão pode pesar cerca de 2,7 toneladas, o que é aproximadamente o peso de um elefante adulto. Pensando bem, é incrível, já que a baleia azul é o maior animal do planeta, chegando a medir até 30 metros. Essa enorme língua desempenha um papel importante na alimentação da baleia, permitindo que ela consuma grandes quantidades de comida. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, e durante as temporadas de alimentação, podem engolir até 4 toneladas desses pequenos seres de uma só vez. A língua ajuda a se empurrar a água, mantendo o krill dentro, criando uma estratégia de alimentação perfeita no oceano. Imagine a força e o tamanho de um ser assim. A língua da baleia azul não é apenas pesada, ela também mostra como a natureza dotou esse gigante gentil de adaptações incríveis para viver no ambiente aquático. Não é surpreendente como a vida no oceano pode ser tão extraordinária? Você consegue imaginar que manchas brancas revelam segredos? Essas manchas brancas nas suas unhas, muitas vezes chamadas de leucônia, geralmente são mal interpretadas como sinal de falta de cálcio ou vitaminas. Muitas pessoas olham para essas manchas e tiram conclusões sobre sua saúde, mas na verdade é muito mais simples. Essas manchas costumam ser inofensivas e surgem devido a pequenas lesões na matriz da unha, onde novas unhas crescem. Ações como bater a unha em algo ou até mesmo um manicure agressivo podem causar essas pequenas manchas brancas. Embora possam ser um incômodo estético, a leucônia geralmente não indica problemas sérios de saúde. Se as manchas não desaparecerem em alguns meses ou vierem acompanhadas de outros sintomas, é bom conversar com um médico. Caso contrário, você pode vê-las como pequenos lembretes de que nosso corpo é resiliente e pode se recuperar de pequenos contratempos. Na Austrália foram criados bancos incomuns para evitar que pessoas em situação de rua durmam neles. Em alguns lugares, bancos com espinhos são levantados em determinados horários. Essa ideia visa impedir que as pessoas usem os bancos para descansar ou dormir, gerando sérias discussões sobre a falta de moradia e o design urbano. Críticos afirmam que esses bancos criam uma atmosfera hostil e agravam os problemas de quem busca abrigo. Em vez de oferecer um lugar seguro, eles podem causar desconforto e isolamento entre grupos vulneráveis. Embora as cidades acreditem que estão resolvendo questões de segurança e estética, muitos consideram que esses bancos demonstram falta de compaixão e compreensão. Não seria melhor criar lugares confortáveis e acessíveis para sentar, que convidem a todos, independentemente de suas circunstâncias, a se sentar e descansar? Um estudo surpreendente de 2007 revelou que 62% dos islandeses acreditam nesses seres mágicos, que supostamente habitam a natureza e as colinas ocultas. Essa crença encantadora está profundamente enraizada no rico folclore da Islândia, que remonta à Era dos Vikings por volta do ano 1000 d.C. Muitos islandeses veem os elfos como protetores, semelhantes aos guardiões da terra. Alguns até afirmam que projetos de construção na Islândia devem levar em conta as casas desses povos ocultos, resultando em atrasos e planejamento cuidadoso para não perturbar seu mundo mágico. Esse respeito cultural pelos elfos destaca a relação única da Islândia com a natureza e as tradições. Em um país com paisagens deslumbrantes e um rico legado, a crença nos elfos continua a prosperar.
despertando a curiosidade tanto dos locais quanto dos turistas. Então, da próxima vez que você visitar a Islândia, quem sabe, talvez você consiga ver essas criaturas místicas. Um filhote pode realmente se tornar amigo de uma lince? No zoológico de Leningrado, essa conexão tocante se tornou realidade quando um pequeno gato abandonado e uma lince adulta formaram uma amizade extraordinária há mais de 10 anos. No início, o travesso filhote, solitário e deixado de lado, entrou no recinto da lince. Em vez de hostilidade, a lince chamada Léo demonstrou uma bondade e curiosidade surpreendentes pelo novo amigo. O filhote chamado Misty rapidamente se adaptou à vida com Léo, que lhe proporcionava calor e proteção. Os visitantes do zoológico frequentemente ficam surpresos ao ver suas travessuras brincalhonas, enquanto eles correm um atrás do outro pelo espaço, ou se aconchegam juntos em momentos de tranquilidade. A amizade deles desafia as expectativas da natureza e questiona nossa compreensão do comportamento animal. É um lindo lembrete de como conexões podem surgir nos lugares mais inesperados, independentemente do tamanho ou da espécie. E se eu te disser que Howard Hughes comprou um hotel inteiro? Essa decisão surpreendente do bilionário destaca sua abordagem única nos negócios e na hotelaria. Em vez de sair do seu quarto em Las Vegas, Hughes decidiu comprar o Hughes Center, um imóvel-chave na cidade. Sua ousadia deu início a uma grande expansão de seus investimentos em Las Vegas, tornando-o o maior empregador de Nevada. Ao investir pesadamente na indústria hoteleira e de entretenimento, Hughes teve um papel fundamental na formação do moderno Las Vegas, como a vibrante cidade que conhecemos hoje. Seu legado inclui não apenas sucesso financeiro, mas também um impacto na cultura e no turismo da região. A história de Hughes é um exemplo claro de como as decisões audaciosas de uma pessoa podem deixar uma marca significativa em toda uma cidade. Você já pensou em quão influente pode ser um único empresário? E se eu te contar sobre a tinta mais branca do mundo? Engenheiros da Universidade de Purdue fizeram uma descoberta revolucionária ao criar uma tinta que reflete incríveis 98,1% da luz solar. Essa tinta, a mais branca do mundo, pode impactar significativamente o consumo de energia e as mudanças climáticas. Ao refletir tanta luz solar, ela ajuda a manter os edifícios frescos e pode reduzir a necessidade de ar-condicionado, especialmente em climas quentes. Imagine quanta energia poderíamos economizar se usássemos essa tinta em telhados e paredes por toda parte. É como colocar um chapéu de sol nos nossos edifícios, mantendo-os confortáveis e diminuindo as contas de energia. As aplicações potenciais são enormes, desde casas até prédios comerciais. Na busca por maneiras de combater o aquecimento global, essa tinta inovadora pode ser um verdadeiro avanço. Então, como podemos espalhar essa informação e incentivar seu uso? Os sons do corpo podem realmente nos entreter? A dupla Jumbo Dump prova que o riso pode vir dos lugares mais inesperados. Esse talentoso par cria um show único com efeitos sonoros engraçados, feitos apenas de sons do corpo. Desde o suave splash de uma gota caindo na água, até imitações impressionantes de sons do dia a dia. A criatividade deles não tem limites. Com seu estilo cômico, eles conquistaram os corações do público em palcos ao redor do mundo, transformando o que alguns podem considerar bobo em uma arte fascinante. Suas apresentações não apenas mostram seu talento, mas também nos lembram de como os sons podem provocar risos e alegria, independentemente de sua origem. Misturando humor e criatividade, Jumbo Dump desafia nossa percepção dos sons cotidianos. Então, da próxima vez que você ouvir um som engraçado, talvez ele te faça sorrir. É verdade que é possível usar 36 queijos? El Guzzi, um criativo pizzaiolo, elevou a pizza a um novo nível com sua incrível criação, que tem nada menos que 36 tipos de queijo. Imagine as combinações deliciosas de sabores e texturas em cada mordida, desde os clássicos favoritos como mussarela e cheddar, até opções mais exóticas como gorgonzola e feta. Essa pizza é um sonho para os amantes de queijo. Cada queijo traz seu sabor único, criando uma experiência rica e cremosa que transforma a pizza tradicional. A empolgação dessa aventura culinária não está apenas na variedade de queijos, mas também na forma como eles interagem ao derreter. Eles formam uma camada puxenta e saborosa que agrada seu paladar. Se você acha que conhece pizza, pense novamente. A abordagem inovadora de El Guzzi desafia as tradições da pizza, tornando este prato algo mais do que apenas comida. É uma celebração do queijo. Então você se atreve a dar uma mordida nesse mestre queijo?
É verdade que os Fresno Nightcrawlers existem? No coração da Califórnia, essas estranhas e fantasmagóricas criaturas capturaram a imaginação e o interesse de muitos. Elas foram vistas pela primeira vez em câmeras de segurança em Fresno. Os Nightcrawlers parecem calças flutuantes, deslizando estranhamente pelo chão, sem um corpo visível em cima. O que torna isso ainda mais intrigante é o mistério sobre sua origem. Seriam eles seres extraterrestres, espécies desconhecidas ou apenas pegadinhas engenhosas? Nos vídeos, essas criaturas se movem silenciosamente e graciosamente sob a luz da lua, fazendo muitos se perguntarem se são apenas uma divertida lenda local ou algo mais. Embora os céticos afirmem que isso pode ser resultado de edição de vídeo ou ilusões de ótica, os entusiastas continuam fascinados, buscando mais provas. Acredite você neles ou não, os Fresno Nightcrawlers trazem um pouco de magia para nossa compreensão do desconhecido. Que histórias eles inspiram? Você consegue adivinhar o que causa lágrimas no espaço? Na gravidade zero do espaço, as coisas se comportam de maneira bem diferente do que na Terra. Se um astronauta chorar, suas lágrimas não vão cair como aqui. Em vez disso, elas formam pequenas esferas flutuantes ao redor dos olhos. Isso acontece porque a gravidade, que normalmente puxa os líquidos para baixo, não está presente no espaço. Em vez de escorrer pela bochecha, as lágrimas se juntam devido à tensão superficial, criando pequenas gotículas que flutuam. Esse fenômeno incomum representa um desafio para os astronautas, pois as lágrimas flutuantes podem dificultar a visão, e eles precisam enxugar os olhos para ver claramente. As condições únicas da microgravidade podem ter um impacto surpreendente no corpo, tornando ações cotidianas, como chorar, muito mais complicadas. Na próxima vez que você pensar em viagens espaciais, lembre-se de que até as emoções mais simples podem se transformar em uma aventura cósmica. Aqui estão algumas curiosidades sobre a natação no mundo. De acordo com dados da Fundação Lloyd, apenas 44% das pessoas no mundo sabem nadar, destacando uma grande diferença dependendo do status econômico. Em países de alta renda, 76% das pessoas se sentem seguras na água. Isso contrasta fortemente com os países de baixa renda, onde apenas 27% sabem nadar. Por que essa diferença existe? Muitas vezes está relacionada ao acesso a recursos, como aulas de natação, locais seguros para praticar e atitudes culturais em relação à natação. Para muitos em países ricos, nadar é uma parte importante da infância, geralmente introduzida por meio de programas organizados ou desde cedo. Enquanto isso, pessoas de áreas pobres podem enfrentar obstáculos, como a falta de piscinas públicas ou preocupações com corpos d'água. Saber nadar não só influencia o lazer, mas também desempenha um papel crucial na segurança e saúde. Infelizmente, o afogamento continua sendo uma das principais causas de acidentes fatais entre crianças em todo o mundo. Compreender essas diferenças pode ajudar a garantir melhor acesso ao aprendizado de natação e recursos para todos. É verdade que bananas são um pouco radioativas? Sim, é verdade. As bananas contêm uma pequena quantidade de potássio 40, um isótopo radioativo natural do potássio. Isso pode parecer preocupante, mas não há motivo para se alarmar. O nível de radiação nas bananas é extremamente baixo e é completamente seguro consumi-las. Na verdade, para receber uma dose de radiação que representasse risco à saúde, você precisaria comer uma quantidade absurda de bananas, mais de 10.000 de uma só vez. O potássio é essencial para o nosso corpo, ajudando na função muscular e na saúde do coração. E as bananas são uma deliciosa fonte desse nutriente importante. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, lembre-se de que está não apenas saboreando um lanche gostoso, mas também consumindo um produto único da natureza, que é um pouco radioativo. Que interessante! E isso pode te surpreender. O animatrônico assustador da Spirit Halloween. Imagine entrar em uma loja de Halloween e encontrar uma figura realista que pode roubar a alma de suas vítimas. A Spirit Halloween, famosa por suas decorações aterrorizantes e fantasias inovadoras, criou um animatrônico que leva o medo a um novo nível. Quando ativado, essa figura assustadora realiza uma sequência inquietante, adicionando um toque sinistro a qualquer exibição de Halloween. Ele foi feito para ser o destaque para os amantes do terror, que adoram tudo que é paranormal. Este animatrônico se move, emite sons assustadores e exibe detalhes impressionantes que são difíceis de ignorar.
Os fãs do Halloween podem esperar que ele se torne uma verdadeira sensação, atraindo a atenção e a curiosidade de todos que o virem. Ele representa o espírito do Halloween, um momento em que abraçamos o medo e o sobrenatural. Você é corajoso o suficiente para adicionar essa criação aterrorizante à sua coleção de Halloween? Você sabia que os bebês têm mais ossos? Ao nascer, o corpo humano possui cerca de 300 ossos, mas esse número diminui para cerca de 206 à medida que crescemos. Essa mudança incrível acontece porque muitos desses ossos começam a se fundir. Por exemplo, os ossos do crânio, que inicialmente são separados para permitir o crescimento do cérebro do bebê, vão se unindo com o tempo. Esse processo natural mostra a incrível capacidade dos nossos corpos de mudar e se desenvolver ao longo da vida. É um pouco como um quebra-cabeça. Conforme crescemos, as peças se juntam e mudam, criando uma estrutura mais forte e unificada. Curiosamente, a fusão dos ossos acontece em ritmos diferentes para cada pessoa, e essa é uma das razões pelas quais nossos corpos podem parecer tão diferentes. Então, seja você um adolescente ou esteja aproveitando os anos dourados, lembre-se, você carrega um esqueleto maravilhosamente ajustado que passou por sua própria transformação incrível. Descubra a doce surpresa dos melões amarelos. Você sabia que os melões amarelos costumam ser mais doces que os vermelhos? Essa fruta incrível tem um sabor único de mel e uma polpa macia e suculenta que vai realçar qualquer prato. Os melões amarelos estão se tornando cada vez mais populares e podem ser encontrados em supermercados e feiras, especialmente no verão, quando estão no auge. Se você quiser experimentar, pode usar melões amarelos na maioria das receitas que normalmente usam os vermelhos. Imagine uma salada refrescante de verão, uma colorida tábua de frutas ou um smoothie caseiro com essa fruta ensolarada. Eles não só adicionam uma cor vibrante, mas seu sabor especial pode dar um toque interessante a receitas conhecidas. Você já experimentou o melão amarelo? Com certeza vale a pena. O que realmente acontece quando você pula? Seus joelhos desempenham um papel fundamental em suportar o peso do seu corpo, mas o trabalho deles se torna muito mais difícil durante atividades físicas como pular. Quando você está parado, seus joelhos suportam o peso do seu corpo sozinhos. No entanto, a situação muda drasticamente quando você começa a se mover. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ao pular, a carga em seus joelhos pode aumentar para até 500 quilos. Esse aumento incrível está relacionado à reação do solo, ou seja, às forças que o solo exerce quando você se impulsiona dele. Cada impacto gera ondas de choque nas suas articulações, o que significa que seus joelhos enfrentam uma tensão significativa a cada salto. É por isso que é tão importante manter os músculos dos joelhos tonificados e flexíveis. Então, da próxima vez que você pular, lembre-se da pressão que está exercendo sobre seus joelhos e cuide bem dessa articulação importante. Por que um passageiro pousa um avião? Em 2022, Darren Harrison provou que a coragem pode surgir em momentos inesperados, ao pousar com sucesso um avião depois que o piloto desmaiou. Apesar de não ter experiência em voos, Harrison manteve a calma e o foco, controlando a situação. Ele rapidamente se comunicou com os controladores, que o guiaram pelos passos importantes do pouso. É impressionante como ele lidou com as dificuldades, mantendo a tranquilidade em grande altitude. Os controladores deram instruções detalhadas e ele seguiu seus conselhos com precisão, mostrando como o trabalho em equipe pode ser crucial em situações de emergência. Essa história incrível demonstra que até pessoas comuns podem enfrentar desafios extraordinários e que, às vezes, para lidar com o desconhecido, basta ter clareza e um pouco de ajuda. Você consegue imaginar como é pousar um avião sob tanta pressão? Você vai se surpreender ao saber que existe a maior máquina de fliperama. Com mais de 4 metros de altura e quase 2 metros de largura, essa incrível maravilha do mundo dos fliperamas está na loja Tori em Saragoça, Espanha. Desde sua instalação em dezembro de 2021, ela se tornou uma atração imperdível tanto para os moradores quanto para os turistas. Imagine entrar na loja e ver uma máquina de fliperama em tamanho real, parecendo ter saído diretamente da sua sala de jogos favorita. Visitantes de todas as idades correm para tirar fotos e relembrar momentos nostálgicos enquanto tentam a sorte em jogos clássicos. A presença imponente da máquina chama a atenção, e seu design vibrante a torna uma adição viva ao espaço comercial. Se você é um gamer veterano ou apenas curioso, uma visita à loja Tori pode ser uma experiência divertida que você não vai querer perder.
Prepare-se para se surpreender com a mágica rã de vidro do Equador. Essa incrível anfíbia tem uma pele quase transparente, através da qual podemos ver seus órgãos internos e ossos. Ela vive nas florestas tropicais verdes do Equador e é uma verdadeira maravilha da natureza. Seu aspecto único a ajuda a sobreviver na selva. Quando descansa em uma folha, sua pele transparente permite que ela se misture ao ambiente, dificultando a detecção por predadores. Curiosamente, as rãs de vidro também têm uma coloração verde brilhante nas costas, o que as torna ainda mais bonitas. Embora possam parecer frágeis, essas rãs desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a avaliar a saúde do meio ambiente. Infelizmente, a perda de habitat e as mudanças climáticas ameaçam suas populações. Aprender mais sobre essas criaturas incomuns pode ser crucial em nossos esforços para protegê-las. Como podemos garantir que essas rãs encantadoras continuem a prosperar? Você sabia que os porcos-espinhos têm mais de 30 mil espinhos? Esses seres incríveis possuem um sistema de defesa único que os ajuda a escapar de predadores. Cada espinho é como uma pequena lança, afiada e com farpas. Quando o porco-espinho sente perigo, ele levanta seus espinhos, tornando-se maior e mais intimidador. Se um predador se aproxima demais e tenta atacar, corre o risco de levar um espinho na pele. Uma vez dentro, o espinho pode se aprofundar na carne, causando dor intensa e desconforto. Isso frequentemente faz com que os predadores recuem, percebendo que perseguir o jantar não vale a pena. Graças a esse inteligente mecanismo de defesa, os porcos-espinhos podem se mover com mais confiança em seus habitats naturais. Então, da próxima vez que você ver um porco-espinho, lembre-se de que esses espinhos são a maneira da natureza dizer: fique longe. Não é incrível como os animais se defendem na natureza? A chocante verdade sobre a mortal cobra mamba negra. Essa cobra é conhecida não apenas por sua reputação assustadora. A mamba negra tem quase 100% de mortalidade. Quando ataca, essa cobra ágil pode injetar um veneno tão potente que a morte pode ocorrer em apenas 20 minutos, se não houver socorro. A mamba negra vive principalmente em países ao sul do Saara, e não é apenas uma das cobras mais longas do mundo, alcançando até 4,3 metros, mas também uma das mais rápidas, podendo atingir velocidades de até 19 km por hora. Seu veneno paralisa o sistema nervoso e pode causar parada respiratória. Por isso, a ajuda médica rápida após a picada é crucial. Apesar de sua natureza perigosa, a mamba negra geralmente evita pessoas e ataca apenas em caso de ameaça. Compreender o comportamento e o habitat dessa cobra incrível é fundamental tanto para a conservação da natureza quanto para a segurança. O que mais você pode aprender sobre esse fascinante ser? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Pouca gente sabe, mas os rebites da Torre Eiffel são importantes. Cada um deles desempenha um papel fundamental na sustentação dessa construção icônica. Construída em 1889 para a Exposição Mundial, a torre é um testemunho do gênio da engenharia. Esses rebites, feitos de ferro forjado, não são apenas fixações aleatórias. Eles conectam diferentes seções da grade de ferro, garantindo a estabilidade da torre contra o vento e as intempéries. A disposição cuidadosa dos rebites torna a torre ao mesmo tempo resistente e flexível, permitindo que ela oscile levemente sem danos. Imagine um enorme quebra-cabeça de ferro, onde cada peça se encaixa perfeitamente em seu lugar. Enquanto os visitantes admiram as vistas deslumbrantes de seus mirantes, poucos percebem que cada rebite contribuiu para o design seguro e estável da Torre Eiffel. Então, da próxima vez que você tirar uma selfie diante dessa maravilha parisiense, lembre-se de como esses pequenos rebites ajudam a mantê-la erguida.
As baleias azuis, gigantes incríveis do oceano, são conhecidas por seu tamanho enorme, que pode chegar a 30 metros. É difícil de acreditar, mas apesar de serem os maiores animais da Terra, essas criaturas magníficas têm uma garganta surpreendentemente pequena. Elas podem engolir presas não maiores do que uma bola de praia. Mas o que come a baleia azul? Principalmente, ela se alimenta de pequenos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia durante a temporada de alimentação. A baleia azul usa uma técnica chamada filtração, onde captura grandes volumes de água junto com o krill e depois expulsa a água através das placas de baleia, retendo os pequenos seres dentro. Essa estratégia alimentar única permite que elas sustentem seus corpos colossais enquanto se movem pelos vastos oceanos. Imagine uma criatura tão grande se alimentando de pedaços tão pequenos. Compreender esses fatos sobre as baleias azuis nos dá uma visão das fascinantes adaptações da vida marinha. Como um animal tão grande pode sobreviver com uma comida tão minúscula? O inverno vai de dezembro a janeiro e fevereiro é o último mês do ano. É uma época interessante. Como o inverno termina oficialmente em fevereiro, esse mês tem apenas 28 dias, ou 29 em anos bissextos. Essa duração curta torna fevereiro especial. Ele desafia nossa percepção do tempo. O clima frio e os dias curtos nos levam a passar noites aconchegantes perto da lareira e a celebrar festas de inverno. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que o inverno parece mais longo, mas é por causa do número limitado de dias em fevereiro que a estação chega ao fim. Quando chegamos à primavera em março, trocamos as noites frias de inverno por dias quentes com flores. Então, da próxima vez que alguém disser que fevereiro passa rápido, você saberá que isso se deve ao seu status único como o mês mais curto do ano. Você não vai acreditar na verdade sobre o Monte Everest. Escalar essa majestosa montanha é, para muitos aventureiros, mais do que um sonho. É um desafio perigoso que já custou vidas. Mais de 200 corpos ainda estão na montanha, e a geleira se tornou um cemitério congelado. Esses alpinistas enfrentaram condições extremas, muitas vezes lutando contra o clima imprevisível e o ar rarefeito. Infelizmente, os esforços para resgatar os mortos são tão arriscados que as equipes de resgate são desencorajadas a realizá-los. Na verdade, algumas dessas almas perdidas se tornaram marcos sinistros para aqueles que ainda estão subindo, lembrando-os da natureza severa e mortal do Everest. A visão desses corpos levanta muitas questões sobre os riscos envolvidos em uma jornada tão inspiradora, mas implacável. Os futuros alpinistas desistirão de seus planos ao conhecer essa história, ou continuarão a buscar o cume, apesar dos eventos trágicos. Vamos revelar a verdade sobre os assassinos virtuais. Em uma reviravolta inusitada, um pai na China decidiu contratar um assassino virtual para eliminar repetidamente o personagem do seu filho em um videogame. O pai esperava que essa abordagem estranha fizesse o filho levar mais a sério a busca por um emprego. No entanto, apesar dos ataques constantes ao seu personagem, a estratégia falhou completamente. Em vez de se motivar, o filho permaneceu indiferente à procura de trabalho e continuou jogando seu jogo favorito. Essa história levanta questões interessantes sobre motivação e métodos não convencionais de educação. Embora o pai quisesse despertar um senso de urgência no filho, parece que a violência virtual não resultou em ambição real. O que isso diz sobre a motivação dos jovens hoje em dia? Em um contexto de cultura de jogos em crescimento, como os pais podem encontrar maneiras eficazes de incentivar seus filhos a buscar emprego e responsabilidade? Você consegue imaginar essas incríveis auroras boreais? As auroras boreais criam um espetáculo fascinante de cores, dançando no céu noturno. Esse fenômeno natural acontece quando partículas carregadas do Sol colidem com os gases na atmosfera da Terra. O resultado? Cores vibrantes de verde, rosa e roxo se entrelaçam e brilham, transformando as noites escuras em telas luminosas. Geralmente, esses fenômenos são mais visíveis nas regiões polares, como Alasca, Canadá e Escandinávia, especialmente no inverno, quando as noites são longas e escuras. Mas você sabia que a força do vento solar afeta a intensidade das auroras? Durante uma forte tempestade solar, você pode ver as auroras até mais ao sul do que o normal. Independentemente de você ter tido a sorte de ver essa maravilha com seus próprios olhos, ou apenas sonhar com isso, as auroras boreais nos lembram da conexão da Terra com o universo e das maravilhas que ele guarda. Acredite ou não, versões minúsculas geraram grandes polêmicas.
O preformacionismo foi uma teoria fascinante que cativou a imaginação dos cientistas entre os anos 1600 e 1800. Imagine um mundo onde todos acreditavam que os organismos se desenvolvem a partir de versões miniaturas de si mesmos, como uma maquete em uma casa de bonecas, esperando para crescer. Essa ideia sugeria que uma versão pequena do adulto já existia desde o início, apenas precisando de tempo para se desenvolver. Os defensores dessa teoria viam os embriões como pequenas criaturas já formadas, apenas aguardando para se revelarem. Isso despertou o interesse de muitos cientistas renomados, incentivando-os a explorar os mistérios da vida. Mas à medida que nossa compreensão da biologia avançava, essa teoria enfrentou sérios desafios, especialmente com a descoberta das células e da genética no século XIX. Embora o preformacionismo tenha caído em desuso, ele abriu portas para discussões que moldaram a biologia moderna. Não é incrível como as ideias evoluem ao longo do tempo? Poucos sabem, mas o esporte universitário é o mais importante. Ele une comunidades e cria rivalidades reais, às vezes competindo com ligas profissionais. Nos CNTUA, universidades como Alabama e Texas A&M têm estádios que comportam mais de 100 mil espectadores, superando a capacidade de muitos estádios da NFL. Essa paixão pelo esporte universitário vai além dos jogos. Ela gera receitas enormes, chegando a bilhões de dólares todos os anos. A venda de produtos, ingressos e transmissões de TV impacta significativamente os orçamentos dos departamentos esportivos, tornando alguns programas universitários mais ricos do que pequenas equipes profissionais. Além disso, esses eventos criam uma atmosfera vibrante, cheia de espírito escolar, tradições e momentos inesquecíveis para alunos e ex-alunos. Portanto, seja a emoção do torneio March Madness de basquete ou a empolgação do jogo de futebol no sábado, o esporte universitário realmente é a base da cultura americana. Qual é o seu momento favorito do esporte universitário? Um fato interessante sobre a espiral. Em 1943, Richard James, um engenheiro naval inteligente, inventou a espiral de uma maneira totalmente inesperada. Enquanto trabalhava em equipamentos para navios, ele acidentalmente deixou uma mola cair de uma prateleira. Para sua surpresa, em vez de simplesmente cair, a mola começou a dançar e girar, criando um movimento fascinante. Esse espetáculo chamou sua atenção e o inspirou a transformar a ideia em um brinquedo. Embora muitos achassem a espiral inútil, sua capacidade de subir escadas conquistou o coração das pessoas em todo lugar. Logo após seu lançamento, crianças e adultos não conseguiram resistir ao encanto de observar seu movimento gracioso. A espiral se tornou incrivelmente popular, mostrando como um simples acidente pode levar a algo extraordinário. Quem diria que uma mola mal colocada poderia trazer alegria e risadas por gerações? Você sabia que em Idaho é proibido andar de carrossel aos domingos? Essa lei inusitada proíbe os passeios de carrossel nesse dia. Acredite ou não, essa regra estranha pode ter sido criada para que os domingos sejam dias de descanso, sem distrações. Embora existam leis absurdas em muitos estados, a lei de Idaho se destaca por enfatizar a importância do descanso no domingo. Imagine famílias aproveitando um dia ensolarado de domingo, sendo afastadas de um carrossel giratório. Essa lei reflete uma época em que as normas sociais valorizavam o descanso e a reflexão, em vez de entretenimento. Embora isso possa parecer estranho hoje, essas regras muitas vezes surgem de contextos culturais ou históricos. Então, da próxima vez que você pensar em um passeio tranquilo, lembre-se de que em Idaho, os domingos são para outro tipo de diversão. Quem sabe que outras leis estranhas estão escondidas no seu estado? Acredite ou não, os medalhistas de bronze são muitas vezes mais felizes. Pesquisas mostram que atletas olímpicos que conquistam a medalha de bronze sentem mais alegria do que os medalhistas de prata. Esse fenômeno surpreendente pode ser explicado pelo conceito de pensamento contrafactual. Os medalhistas de prata costumam se concentrar no que perderam. A proximidade do ouro causa uma profunda decepção. Eles frequentemente pensam em como sua performance poderia ter mudado nos momentos finais. Em contraste, os medalhistas de bronze celebram sua conquista, comparando-se com aqueles que não ganharam medalhas. Eles frequentemente sentem uma onda de alívio e gratidão por estarem no pódio. Isso destaca como nosso pensamento pode impactar profundamente nossa felicidade, mostrando a importância da gratidão e da perspectiva em nossas vidas. Não é incrível como nossos pensamentos podem influenciar nossa alegria? Por que o as se tornou a carta mais importante?
Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a um pedaço interessante da história. Originalmente, o as não era a carta mais alta nos jogos. Na verdade, ele tinha um status muito mais baixo, até o final do século XVIII, após a Revolução Francesa. Nesse período turbulento, a monarquia perdeu poder e os valores sociais começaram a mudar drasticamente. Quando o povo se revoltou, o as se transformou na carta mais forte, simbolizando a nova igualdade e poder. Essa mudança afetou não apenas os jogos de cartas, mas também refletiu transformações mais amplas na dinâmica cultural, onde o homem comum se tornou mais visível. A ascensão do as representou uma ruptura com as tradições em muitos círculos de jogos. Curiosamente, essa transição é um ótimo exemplo de como os valores sociais podem influenciar o lazer, mudando as regras que seguimos ao jogar. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas e seu as estiver em primeiro lugar, lembre-se de que ele simboliza não apenas sorte, ele representa um momento importante na história. Quer saber qual é o produto químico mais produzido na América? O ácido sulfúrico é o líder entre os produtos químicos nos Estados, com milhões de toneladas produzidas a cada ano. Este líquido incolor é essencial para várias indústrias e desempenha um papel fundamental na vida moderna. Uma de suas principais aplicações é na fabricação de baterias, especialmente para baterias de automóveis, que alimentam a maioria dos carros atuais. Sem o ácido sulfúrico, muitas tecnologias que usamos diariamente simplesmente não funcionariam. Ele também ajuda na limpeza de metais, garantindo suavidade e ausência de impurezas, o que é crucial para a produção de tudo, desde carros até materiais de construção. Além disso, o ácido sulfúrico é utilizado na produção de fertilizantes, o que beneficia a agricultura e aumenta a produtividade. Embora possa ser perigoso se manuseado incorretamente, seus benefícios para a economia e a tecnologia são imensos. Então, da próxima vez que você entrar em um carro ou ver superfícies metálicas brilhantes, lembre-se de que o ácido sulfúrico desempenha um papel indispensável nisso. O que mais você acha que esse poderoso produto químico pode fazer? Madagascar é famoso por sua incrível biodiversidade. Cerca de 90% da sua vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Isso significa que se você quer ver animais únicos como lêmures e camaleões, Madagascar é o lugar ideal. O isolamento da ilha da África continental criou condições perfeitas para a evolução, resultando em um nível excepcional de endemismo, onde as espécies se adaptam aos seus habitats específicos. Por exemplo, existem mais de 100 espécies diferentes de lêmures, cada uma com suas características e habitats únicos. Os camaleões, que têm a incrível habilidade de mudar de cor, adicionam um charme especial a Madagascar. Essa diversidade de vida é não apenas fascinante, mas também frágil, ressaltando a importância dos esforços de conservação para proteger essas espécies únicas e seus habitats. Quais criaturas selvagens você descobrirá em Madagascar?